Vamos dar continuidade à nossa aula, porque nós vamos trabalhar agora o século XIX. O século XIX é o século do iluminismo, é o século que todo mundo acreditava que podia se resolver tudo através da ciência. Então, o século XIX, ele traz uma perspectiva que a humanidade vai passar a ter uma evolução que ela não vai regredir mais, ela vai ter uma tendência de cada vez melhorar mais, através dos pensadores, através de todos os acontecimentos. E esses acontecimentos levou à Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa, o que ela trazia no lema dela? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas essa liberdade, ela estava a serviço de quem? Quem na realidade ia ser livre mesmo? Na realidade, quem patrocinou toda essa Revolução Francesa foi os burgueses, porque os burgueses queriam consolidar o capitalismo, que até então não se vivia basicamente o capitalismo. Então, quem tinha o poder nessa época era Deus. E Deus colocava os reis. Então, com o surgimento da Revolução Francesa, o que eles fazem? Eles decapitam o rei, então separam o corpo da alma. Para quê? Porque os burgueses daí poderiam passar a ter a consolidação do poder. E aí o poder ia ser dominado pela razão, pela ciência, e não mais pela última palavra que seria dos reis. Então você vê liberdade, igualdade e fraternidade. E aí a pergunta que começou a se perguntar, esse progresso versus desumanização. Por que essa pergunta? Progresso ou desumanização? Porque com a Revolução Industrial começa-se o que? A exploração da humanidade. O que acontece? As pessoas começam a ter que trabalhar 16 horas por dia e assim por diante. Uma outra coisa interessante que acontece é o avanço tecnológico e da ciência. A ciência começa a explicar todos os fenômenos, os acontecimentos e as coisas como estão se comportando. E essa maneira da ciência estar resolvendo, ela consegue trazer contradições. Porque imagina você, os grandes artesãos que tinham, todos eles perderam o seu trabalho. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, a máquina passou a fazer o sapato, a máquina passou a fazer as roupas, as bolsas. Então a tecnologia trouxe esses benefícios, mas trouxe os malefícios também, que foi começar a desestruturar a sociedade e começar a grande exploração que tinha. Então, assim, eu paro para fazer uma pergunta nessa aula para vocês parar para pensar um pouco. Nessa Revolução Francesa, nesse início de conversa, a gente pensando que se surge essa capacidade da Revolução Industrial, da inovação da tecnologia, da ciência, você acredita que realmente com a ciência, com a tecnologia, a sociedade pode melhorar mais? Pode se acabar com a pobreza? Essa é uma coisa que eu quero que vocês me respondam. Você tendo tecnologia e ciência, você pode arrumar recursos e maneiras de acabar com a pobreza? Eu quero que vocês me respondam isso, tá bom? Vamos dar continuidade nesse mesmo assunto, que agora nós vamos começar a falar de um assunto bem pertinente, porque o romantismo. O romantismo, quando vê a Revolução Francesa, pensando exatamente só na razão para resolver as coisas, o que eles começam a pensar? Poxa vida, o ser humano, a princípio, ele só pode ser razão? Então, qual é as características do romantismo? O romantismo, ele tem um movimento cultural. Por quê? Porque até então eles acreditavam que as obras culturais, os teatros, tudo isso só tinha valor, os romanos, só tinha valor os movimentos que vinham na história, os outros não tinham. E a burguesia também, por outro lado, ela queria
ter o próprio movimento dela. Por exemplo, a arte contemporânea, a arte da época, ela também tem um valor. Então o que acontece? Eu não poderia estar preso só no que já tinha passado, mas sim no momento que poderia reconstruir e fazer novos valores. O romantismo olhava para isso. Olhava a subjetividade como? Você olhava para o outro como um semelhante, como uma pessoa que tem o seu sentimento, tem as suas paixões, tem as suas crenças. Não é só uma questão racional, que você olha para o outro ou para as pessoas e você trabalha só em cima da razão. Não. Fora a razão também, você teria que ver o outro sentimentalmente também. E você tinha o Deus místicos e emocional, que não é só aquele Deus baseado na razão, do poder supremo de transcendência, mas sim aquele Deus amoroso, aquele Deus sentimental, aquele Deus que caminha com você. Então o romantismo ele passa a criar essa relação das paixões, do sentimento, dos valores entre as pessoas. Então ele começa a criar uma resistência contra um movimento que está muito forte. E esse movimento que está muito forte, nós damos continuidade para perceber claramente isso, certo? Que é o positivismo. O positivismo, ele parte do princípio seguinte: ele sacralização do método científico. O que é sacralização? É se tornar santo, como se tornar poderoso, como um método científico ele pode resolver qualquer situação. Você, por exemplo, chega numa sala de aula, você pega 3 alunos de cada turma, faz uma avaliação nele e aí você já pode falar sobre todas as outras turmas. Como que está matemática, ciência, geografia, como que está a parte sentimentalmente. Por quê? Porque é um método científico que você usa. Então o que acontece? Eles acreditam que dessa maneira eles podem criar uma forma, uma lei geral para poder resolver qualquer situação da humanidade. E você pode perceber que nessa época que nasce a sociologia. E a sociologia vem para quê? Para ver claramente o comportamento da sociedade, traçar leis, traçar normas para a sociedade, né? E você pode ver que na nossa bandeira tem lá ordem e progresso. Por quê? Porque o positivismo acreditava que a única maneira de resolver as coisas era através da ordem. Qual seria a ordem? A ordem científica. Justificar para os proletariados, justificar hoje para as pessoas pobres que a necessidade dele de amar e lutar por esse trabalho que ele tem é muito importante e é o que faz sentido para ele. Cientificamente você passa a provar isso para as pessoas que são pobres que estão trabalhando. E também cientificamente você vai mostrando para as pessoas que na época eram os burgueses e agora são as pessoas ricas, que elas estão no poder e elas necessitam estar lá, porque se não fosse elas, como que as outras pessoas iam conseguir sobreviver? Então o que acontece? Através da ciência você pode ver para prever. Então você pode estar fazendo estudos estatísticas e usando tecnologia para você saber o que você vai fazer daqui 10 anos, daqui 20 anos. Tá entendendo? Então o positivismo ele é um movimento muito forte e ele traz essa questão da ciência e da tecnologia para resolver qualquer situação. Por exemplo, muita gente é contra quando você faz uma estatística quantitativa. Por quê? Porque a estatística qualitativa ela pode falar sobre o ser humano. A quantitativa ela fala sobre qualquer tipo de lei da natureza, mas das leis humanas ela tem que ser qualitativa. Por quê? Porque você vai conversar com as pessoas, você vai ver cada pessoa tem uma posição de determinada situação. E essa lei dos 3 poderes está relacionado ao nosso Estado, está relacionado à igreja. Por quê? Porque para ele a igreja ela dominava e agora não, a igreja tem um outro papel fundamental das pessoas, certo? E também ele parte também para a questão da fé. Quando você acredita nas coisas, esse acreditar é um acreditar místico. Então você passa a compreender que o Estado, que é o último poder, ele tem a capacidade de ver para prever qualquer situação.
Então o positivismo, ele tem a concepção mais forte dele é que tudo vai poder se resolver através da ciência e da tecnologia. Então, o que eu quero que vocês respondam para mim nessa primeira etapa da aula é o que? É sobre a questão, com o positivismo, com a tecnologia, com a ciência, é possível acabar com a fome? É possível acabar com os miseráveis? Eu quero que vocês respondam para mim com as palavras de vocês. Vocês pensando no que vocês acreditam até hoje. Vocês sabem o que é ciência. Ciência não está aí hoje fazendo um trabalho para tentar descobrir uma vacina que pode combater o Covid-19. A tecnologia não é essa que nós estamos usando agora, as plataformas, estamos usando a aula virtual, e isso é tecnologia. Então o que acontece? Usando todas essas ferramentas que existem, por exemplo, hoje o governo está pagando benefício através do quê? Através de um aplicativo. E você pode abrir uma conta automaticamente com um banco virtual também, sem ter necessidade nenhuma de você ir até no correio, alguma coisa assim para fazer, né? Então é isso que eu gostaria que vocês fizessem para mim nesse momento, tá? Que vocês respondessem essa pergunta, se é possível fazer isso, tá bom? Muito obrigado por enquanto e até a próxima aula.